a corrupção aí no... Tem também um assunto muito interessante de se abordar, que é o Bolsonaro, o famoso deputado Bolsonaro, falando... A frase é uma coisa tão louca que parece ficção, né? Dizendo, não, eu nem não estupro você porque não vale a pena. Você não merece. Você não merece. Você não merece. Mas que vai ter que responder, né? Há 3 processos já. Vamos ver o vídeo no fundo. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Viva Bolsonaro! Quem é que gritou esse absurdo? Quem foi? Maluf está na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só para eu saber. Foram vocês 3? É? Não, foi só um. Não, só um. Não, um que tá lá. Foi você que gritou isso? Mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Na verdade foi... vocês sabem, foi naquele caso. Eu acredito que o Bolsonaro, ele que foi autor de um projeto de lei para castração química de um estuprador e para aumentar essa pena, ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Ai, pelo amor de Deus, moço, na boa. Não tem contexto. Olha, Não tem contexto. eu já ouvi Na muita boa. bobagem na minha vida, Eu também. mas essa supera a do Bolsonaro. Quando eu ouvi uma declaração, aí sim, com outro sentido, do Maluf, dizendo estupra, mas não mata. Ele estava fazendo uma defesa da vida. Claro que o que fica mais horroroso é ele dizer que estupra, sim, tudo bem. Não era essa a intenção dele. Mas aqui, no caso do Bolsonaro, É um horror. não Mas, tem ó, a é menor mesmo- dúvida a respeito de nada. Isso é um absurdo, tanto que o Conselho de Ética... Abriu um processo. Ele já tem 3 representações contra ele. A deputada Maria do Rosário entrou com uma queixa-crime contra ele. Já há uma representação no Conselho de Ética contra ele, da Câmara dos Deputados. E a vice-procuradora da República, a Ela Vieco, já entrou com uma representação contra ele por apologia, incitação ao crime. No Apologia Supremo ao Tribunal crime, Federal. que foi o que ele fez. Foi isso. A frase dele, assim como a frase do Maluf, estão todas na mesma linhagem, digamos assim. Não, é pior ainda. É pior ainda, mas a do Maluf Ou seja, também... se você achar que você merece Mas um a do estupro. Maluf também não fica É atrás. isso, É como Maluf- ele fala, como se... Não, a do Maluf não fica nem atrás nem na frente. Não, mas enfim, todas Ele as duas fala são estupro, infelizes. não tem- Todas as duas são infelizes. Porque São terríveis. Estupro Mas é igual a crime. isso eu nunca vi na minha Estupro é crime, ponto. Não, e o que pior ele fez foi é incitação que ele ao está se crime. defendendo com o artigo 53 da Constituição, que é o que diz que o parlamentar não pode ser detido nem punido Por opinião. por Só que opinião. Só que o que Mas ele isso fez não foi é dar uma opinião. opinião. Isso é uma Não, é crime. agressão. Ele fez Isso é crime. apologia ao crime. Isso é um crime. Eu acho que ninguém, num país civilizado, ninguém pode ser julgado ou ser julgado crime por ter uma opinião. Claro, mas não é o caso aí, Não, João. eu sei, não. Eu estou falando o seguinte, É. não precisa nem ser deputado. Isso aí não é o caso. Mas digo, qualquer pessoa tem livre expressão de pensamento. Agora, isso que ele fez, não. Ele fez uma provocação, e inclusive com a pessoa presente. Já estava na hora Olha. também, né, do Conselho de Ética tomar uma atitude, né, com Mas relação... eu não sei Ele tá até abusando, onde vai. né? Já estava na hora. Vamos ver até onde vai, é verdade, Jô. Não, mas ele tem... O Conselho de Ética, enfim, não se sabe como é que vai caminhar, mas há uma representação da vice-procuradora da Justiça. República no Supremo Tribunal Federal. Então, Tô disso ele sabendo. não vai escapar. Não E vai. o Feliciano? Não, mas Mudando de um polo ao outro. Não, mas o Feliciano está exatamente na única comissão onde Ele ele não pode estar. onde ele não podia Mas estar. agora, com a mudança na Da legislatura, legislatura, todas essas troca. comissões vão mudar. A espero presidência de todas essas comissões vai mudar. Espero que mude Não para quer melhor. necessariamente dizer que ele Os está partidos fora vão da comissão, fazer, né? os partidos Não. fazem agora um outro acordo e vai mudar a direção das comissões. Eu vou chamar. Bom, antes, vamos ganhar um jabazinho aqui para dizer que é eu mesma que pago esse jabá para mim. Tem noite de autógrafos, dia 18 de novembro,
no Rio de Janeiro, está ali o convite, sexta-feira, dia 18 de 2011, às 18 horas, na Academia Brasileira de Letras, que fica na Avenida Presidente Wilson 203, no Castelo. Saguão Térreo. Saguão é uma palavra que eu acho tão bonita, não é? Parece nome de família de macaco, né? Não é? Tem o sagui, que é pequenininho, e tem o saguão, que é um puta gurilão, que eles chamam de saguão. É uma maravilha. Mas enfim, isso vai acontecer nessa próxima sexta-feira. Quero agradecer o pessoal que tem comprado meu livro. O livro está disparado em primeiro lugar em todas as listas. Isso me deixa muito satisfeito. E eu também, a única coisa que eu peço, não peço muito. Eu só queria que cada pessoa que me assiste comprasse umzinho. Só isso. Falando em livro, na hora que eu sentei aqui, eu já tinha visto isso lá na minha sala, que é tão bonitinha essa caixa. Olha aqui, tá vendo? Não é? É muito bonita. E ela é toda, ela tem relevo aqui, é toda como se fosse de ladrilhos. Ou tem uma outra coisa muito bonitinha também, que eu não sei o nome, que é uma coisinha que se põe em parede, Marcelo. Você... Mosaico. É mosaico. Eles sabem de tudo. Tirando música, impressionante. Mas não é nada disso, é tudo isso e tem mais um nome. Quando é em relevo, assim, que tem um relevinho. Enfim, e dentro da caixa, e a caixa é... Marcelo... Tem um peso. Isso aqui, quem pediu para me dar de presente, foi o Marcelo Taz, que é a camiseta do Eu Sou Zezinho. E, aliás, eu sou Zezinho, né? É. José Zezinho. Eu vou falar disso tudo com meu amigo Marcelo. Ô, Alex, não é para roubar, levar para casa, depois dizer, não entendi, senhor Show. Tá? Guarda, pede para dobrar direitinho. Tudo bem, senhor Júlio. Tá? Com licença. Você conhece o senhor Marcelo, tá? Conheço. Assisto. Há quanto tempo? A primeira vez que veio, quando foi o ano passado? Não, esse ano ainda. Eu assisto o programa dele sempre. Tá. Pode Com ir. licença, senhor Júlio. Marcelo Taz, vem pra cá. Marcelo Taz, Marcelo, com livro na praça, exatamente. É rindo que se aprende? Olha, também, João. Rindo eu acho que se aprende mais gostoso, né, digamos assim. Esse livro foi provocado pelo meu querido colega Gilberto de Menstein, nosso colega jornalista. Eu não vejo há muito tempo. Então, está morando nos Estados Unidos, agora em Harvard, ele está ficando um ano lá. E o Gilberto ficou anos tentando me convencer que a minha vida escolar daria um livro, né? Eu fiquei fugindo dele uns 5 anos, aí o ano passado ele conseguiu me capturar. Mas é só sobre a vida escolar? Então, essa que é a história do que o Gilberto consegue, enfim, enxergar muito bem. Ele falou assim, olha, eu acho que a sua vida escolar tem a ver com o que você faz, e a minha vida escolar é muito confusa, viu, Jô? Por quê? É mais confusa do que ministro da Dilma, assim, você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Eu nasci no interior de São Paulo, em Ituverava, uma cidade que eu amo, mas muito longe. Onde é que fica? Fica depois de Ribeirão Preto, divisa com Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E... Não é perto de Presidente Prudente, não é? Não.
Presidente Prudente fica para o outro lado, né? Na outra fronteira do estado. A gente fica lá no norte, eles ficam no oeste, né? Só que naquela época não tinha estrada, né? Não é como hoje, que essa molecada do interior sabe o último modelo de videogame, você entendeu? Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo aqui em São Paulo. O que você jogava lá? Qual era eu jogava brinquedo? Jogava pedra, né? Jogava pedra na vidraça. Eu morei muito na zona rural, tive uma infância muito na roça, você entendeu? Você montava cavalo? Montava cavalo. Tirava leite de vaca? Eu tocava boiada com 5 anos de idade. Tem gente que não acredita. Eu tenho essa cara de nerd, mas eu sou caipira do pé rachado, Jô. E acho que assim, eu acho que é uma alegria poder dizer isso, porque você ter acesso a não só a cultura caipira, mas a natureza, né? Eu vivia no meio das vacas, cavalo, dos peões, aquela história toda, uma vida muito com o pé no chão, literalmente, vamos dizer assim. E tive um mentor, né, que foi o meu avô, que é um baiano cansado, como ele se dizia. Ele é conterrâneo do Bira, né? Não chega a ser tão cansado quanto o Bira. Seria impossível. Mas aí... Você sabe que o baiano cansado... Aliás, o Bira conseguiu. O baiano cansado é o cara que sai da Bahia em direção a São Paulo, se cansa e para em Minas. Você entendeu? Que é o caso do meu avô. Aí nasceu um pouco de gente em Minas, um pouco de gente em São Paulo, né? Não conseguiu chegar na cidade, na capital, mas nasceu, o pessoal ficou ali em Ituverava, na região de Ribeirão Preto. E esse cara era fascinante, porque ele era foi um cara que tinha uma sabedoria da vida, um cara que não estudou. Isso que é curioso, porque eu tenho uma vida, a minha escolaridade é muito intensa, né? Mas o meu avô não estudou. Meu avô era um cara analfabeto, fez ali, mal sabia escrever e ler um pouco, mas era um líder, era um cara fascinante, político, foi prefeito de Ituverava 3 vezes, e quando não era prefeito era presidente da Câmara, sabe? Levou as escolas, levou, enfim, saneamento básico, era um cara assim, que sabia liderar, e divertidíssimo, um cara... Vivia contando piada, fazendo festa, bom cozinheiro, cozinhava muito bem um cabrito ensopado, sabe? Essas coisas. Você achou graça do cabrito? Gostava de uma, digamos, de uma cachaça, eu me lembro que o meu avô, e eu acho até difícil falar isso hoje, que é tudo politicamente correto, mas... Que saco. Não é? O meu avô, assim, eu acho que eu tinha 11, 12 anos, né? No interior a gente começa a beber muito cedo, viu, João? A coisa no interior é braba. Porque você quando era moleque, bebia cachaça? Muito. Com que... Olha... No interior, João, a gente não tem o que fazer, entendeu? Aí você começa a conversar, a conversa fica ali meio seca, você precisa molhar a boca, você entendeu? Não, começa a beber o quê? Com 11, 12, você entendeu? E eu me lembro que o meu avô foi fascinante isso, né? Porque você começa a beber com os amigos, escondido, né? O meu avô pegou, me chamou, falou, o almoço de domingo, todo mundo na casa dele. Almoço na minha família nunca tem menos do que 50 pessoas. Eu tenho uma família muito grande. E aí ele falou, mãe, domingo você chega aqui 1 hora antes do almoço. Aí cheguei lá, ele botou um copão para mim, outro para ele, botou uma sardinha assim, portuguesa, com pão, serviu uísque para mim, entendeu? E tudo escondido da minha avó, né? Assim, na frente do nosso corpo, assim, aqui, de frente para uma janela, e me perguntou assim, e aí, menino, o que você pensa de Ulisses Guimarães? Nós dois com aquele uísque, assim, querendo falar de política e tal. E foi o cara que meio que me introduziu nessa vida de ver que a gente vivia num país, que o Brasil era muito maior do que aquele cotidiano. E na base do uísque. Aquele uísque. Uma vida debochada mesmo. Um cara bem humorado. Eu acho que é aí que tem a ver com o livro, assim, do rindo que se aprende, né? E tem a ver com você, né? E levando esporro da minha avó, evidentemente, né? Minha avó passava, muito brava, portuguesa, carioca, passava atrás, via que a gente estava bebendo, virava para ele e falava assim, ei, João, você é um moleque mesmo. Chamava ele de moleque, meu avô. E era isso. Eu acho que essa molecagem, com a molecagem, a gente tem muito a aprender também. Molecagem no fundo, irreverência, né? Quando você é criança, é molecagem.
depois dos 18, passa a ser irreverência, que é muito saudável. Agora, com que idade você saiu de lá e veio para São Paulo? Então, não foi. Então, eu estou falando que a minha vida é bem confusa, Jô, porque eu não conseguia sair de lá, porque era tudo muito longe. Aí, um dia, eu descobri que existia uma escola da aeronáutica e em Barbacena, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que prepara os pilotos de caça da Força Aérea. E, para fugir de Ituverava, eu prestei o vestibular para a EPICAR, para essa escola. E passei. Para o desespero dos meus pais, eu passei. Então você é piloto de caça? Quase, né? Porque... Não, quase não. Formou... Tem não. Foto sua fardada? Tem. Na verdade, eu acho que a gente tem uma foto aí. Aí, ó. Gente. Olha lá. Ó. Piloto da turma 75... da EPICAR em Barbacena. Esse é um avião T-6, é um avião que a Esquadrilha da Fumaça usou durante muito tempo. E é engraçado que pela montagem, quer dizer, não é montagem, mas pelo ângulo da foto, parece que foi a hélice que tirou o teu cabelo fora. Olha lá, você mexeu um pouco pra cá. Mas você chegou a pilotar? Não, pilotar quase. Eu quase pilotei. Na verdade, eu fiquei 3 anos lá, e aí foi o contrário daquela vida que eu tinha em Ituverava. Eu viajei o Brasil inteiro, entendeu? Sem cachaça? Sem cachaça. Porque como a gente a gente tinha patente de oficial, tinha patente aqui no ombro. Você seria o quê? Tenente? Hoje, a gente seria... Antes de tenente, né? A gente seria cadete, pré-cadete, né? Pré-cadete não, cadete mesmo, não, né? Cadete é na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Que aí quando você começa a pilotar. Tá. Ali a gente era aluno, né? Antes de ser cadete. Só que a gente tinha patente de oficial, então a gente podia pedir carona. Então eu vivia em aeroporto pedindo carona. Viajei o Brasil inteiro, conheci a Amazônia, conheci o Nordeste, o Sul, o Oeste. Isso, carona em qualquer companhia ou só? Só em aviões da FAB. Então voei em todos os modelos de avião da FAB, voei nesses aviões fantásticos, os Hércules, os Búfalos, os aviões pequenos, que você sente que você está voando realmente. E com gente, Jô, do Brasil inteiro. Eu acho que é isso que tem na Força Aérea e na vida militar, que é fascinante. Gente de todas as classes sociais, de todos os sotaques possíveis. E você tem que se virar, né? Porque lá eu era um anônimo, né? Eu era o 144. Você ganha um número e um nome de guerra. Eu era o Ataíde 144. Ataíde? Ataíde. Por quê? Até quem escolheu o Ataíde? O Ataíde é um dos meus sobrenomes, né? Ah, bom. Eu tenho muitos sobrenomes. Como é o nome todo? Tristão Ataíde de Souza, que é o TAS. Tristão Ataíde de Souza. TAS. Certo? Todo sentido. Agora, e o Marcelo? De onde vem? O Marcelo vem da paixão das mães da época pelo Marcelo Mastroianni. Pelo menos no meu caso. As mães ficaram loucas com toda a razão para dar para o Marcelo Mastroianni, como não podiam. Como não tinha jeito, elas davam o nome dos filhos. Né? Então você, Marcelo Tristão Ataíde, que deve ser uma homenagem ao Tristão de Ataíde ou não? Não, é uma coincidência. O meu pai é Ataíde de Souza, o Ézio Ataíde de Souza, esse meu avô é João Ataíde de Souza, e a minha mãe é Tristão. Então foi uma coincidência que culminou no pseudônimo do Tristão de Ataíde. Exatamente. Mas então era Marcelo Tristão Ataíde de Souza. De Souza. Exatamente. E o nome de guerra era o qual? Ataíde. Ataíde. Eles pegaram o Ataíde. E o número 144. Então você era visto... É incrível a vida militar, porque os caras te conhecem a 8 quilômetros de distância, você entendeu? Principalmente quando você está fazendo alguma coisa errada, né? 144! É você que está fugindo da ginástica, sabe? Esse tipo de coisa. Não, você fugia sempre da ginástica. Olha, eu fugia às vezes para fora do quartel, porque a gente ficava num quartel fechado, né? Claro. E eu tenho uma vida romântica muito intensa, Ju, você sabe disso. Então, às vezes, a gente queria pular os muros do quartel para encontrar as nossas amadas e tal, né? Suas belas. Exatamente. Mas, e aí... Mas era 144 ou era 144? 144. Essa era a ordem que você era admitido na escola, né?
Então, você imagina, isso serviu muito bem para dar uma baixadinha na minha bola, porque eu era primeiro aluno lá em Tuverava, né? Era sempre o primeiro aluno. A minha mãe e meu pai são professores. Aliás, outra coisa que o Gilberto, é uma coisa óbvia que eu nunca tinha reparado, é tão óbvio, né? Eu sou filho de 2 professores, né? A dona Shirley e o doutor Ézio. Mas por que é óbvio? Porque eu nunca tinha ligado isso com o fato de eu ter trabalhado tanto com educação, né? A minha vida profissional, eu trabalho muito, né? Durante muitos anos eu trabalhei com educação. Às vezes de uma maneira muito formal, né, no telecurso, né, aqui da Globo. 10 anos eu fui diretor de criação do telecurso. No Museu da Língua Portuguesa, eu trabalhei na criação desse museu. No Rá-Tim-Bum, né, 2 séries Rá-Tim-Buns, que eu era o professor Tibúrcio, né? E tem muitos alunos aí que cresceram muito, envelheceram tanto que... lá dessas séries da TV Cultura. Enfim, a minha vida tem muito a ver com a educação. Agora, e aí, pô, eu sou filho de 2 professores, é óbvio, né? Uma bandeira. Tinha que ser. Ou seria totalmente analfabeto. Exatamente. Né? Por uma questão de rebelião. Exatamente. Né? Agora, você falou que cresceram vendo Castelo Rá-Tim-Bum. É impressionante como eles envelhecem e a gente fica igualzinho. Eu não entendo isso. É um fenômeno. Às vezes vem umas mulheres enormes, assim, me abraçam, falam, você é o professor Tibúrcio. Eu falo, nossa, mas como você envelheceu, né? Marcelo, e o Zezinho, o projeto do Zezinho, como é que é isso? A Casa do Zezinho... Casa do Zezinho. Casa do Zezinho. A Casa do Zezinho é um lugar fascinante, onde eu tenho alegria. Aliás, eu queria dizer isso de cara. Esse livro que eu fiz com o Gilberto Menstein, toda a renda dos autores vai para a Casa do Zezinho. É um livro que eu estou oferecendo aí para, enfim, para essa minha experiência e a renda dele para uma instituição que me ensinou muito, Jô. E como é que ela funciona? Porque quando eu vi, a primeira vez que eu vi Casa do Zezinho, eu pensei que era um eufemismo para Braguilha. Não. A casa do Zezinho. Mas é boa essa ideia também, tem a ver, não é? Você não quer entrar na Casa do Zezinho? Mas enfim, como é que é o seu trabalho na Casa do Zezinho? A Casa do Zezinho é o seguinte, Jô, é um lugar na zona sul de São Paulo que já foi a maior taxa de homicídio do mundo, não é do Brasil. É onde mais se matava gente no mundo, a zona sul, né? E essa região, hoje é uma região absolutamente transformada, mas essa região está cheia de instituições e de cultura que a gente não enxerga. Por exemplo, o rap. O rap de São Paulo, que espalha essa cultura para o Brasil e para o mundo. Tem hoje rappers americanos querendo gravar com o Emicida, por exemplo, que é um grande rapper daqui de São Paulo. Está lá invisível essa cultura. Então, eu, como você, que somos moradores aqui de São Paulo, passei anos sem saber que isso existia. Até que um dia alguém me convidou para ir lá dar uma força para eles. Eles estavam precisando de fazer um vídeo. Vai lá, você é o cara que entende de vídeo. Eu falei, deixa comigo, eu vou lá ensinar esses meninos a fazer vídeo. Cheguei lá, Ju, levei um choque, você entendeu? Porque você vê que eles sabem muitas coisas que a gente não sabe. Então, eu me lembro que eles me botaram, eu falei, eu quero fazer reuniões com 3 idades diferentes, porque lá tem crianças de 7 a 18 anos. Inclusive, para te responder, lá é uma casa onde essas crianças passam a parte do dia que elas não estão na escola. Né? São crianças que muitas vezes mal têm uma casa para morar, mas lá, fora da escola, elas têm aulas de inglês, de informática, de moda, de gastronomia. Lá tem uma gastronomia fantástica, enfim. O nome é um achado, né? Zezinho. Zezinho. Todos que estão lá são Zezinho, eu sou Zezinho. Isso. Quer dizer, então é uma coisa. Eu sou Zezinho. E é exatamente isso. Quem veste a camisa da casa vira um Zezinho. Então, eu fui lá para tentar ensinar os caras e acabei descobrindo gente, líderes, você entendeu? Meninas. Agora é uma coisa muito dura, assim, porque nessa primeira entrevista que eu queria meio que dar uma de bacana com eles, crianças de 9 anos
que assim 90% já tinham sido estupradas, você entendeu? Nossa. E falavam disso com uma naturalidade e com uma generosidade, você entendeu? E querendo ajudar, eu fazia aquele videozinho vagabundo que eu achei que eu sabia fazer. Aí eu falei, peraí, esse pessoal sabe mais do que eu, peraí, eu acho que eu tenho que mudar o jeito de eu aprender aqui, você entendeu? E mesmo assim ainda fui dar um de gostoso, falei assim, é o seguinte... Peguei uma caixa bem mais vagabunda que essa que eles te deram de presente. Essa é linda. Essa é linda, aliás. Aliás, eu vi, fiquei enciumado. Falei, poxa, eu nunca ganhei uma caixinha dessa. Não faz mal, enfim, essa é minha. Peguei uma caixinha de sapato, Jô, e falei assim, pessoal, vocês colocam as suas ideiazinhas aqui nessa caixinha. e eu sou um homem muito ocupado, eu vou voltar lá para a minha vida extremamente fascinante, e daqui uma semana eu venho aqui ver a ideia de vocês. Cheguei em casa, no dia seguinte, no meu e-mail, tinha PowerPoints com animações, com as ideias dos caras, com imagem, com desenho, você entendeu? Ou seja, um pessoal fascinante, muito criativo, você entendeu? E aí nunca mais saí de lá, entendeu? Lá tem uma líder, que é a tia Dag, que é uma monstra. Que é uma Ela está aí, por acaso, tia Dag? A tia Dag, eu acho que não está. A tia Dag vive na Alemanha, em Londres, ou em Cuiabá. Ela é uma figura que... Em Cuiabá é ótimo. A tia Dag circula pelo mundo, Jô. Aliás, você precisa trazer ela aqui. Ela é uma figura fascinante. Claro que sim. E enfim, aí não saí mais de lá. Estou lá há 10 anos já. Agora, conta um pouquinho da primeira vez que eu te vi, chegando em São Paulo, você de Ernesto Varela. Eu fiquei fascinado com as perguntas que você colocava para os políticos. Por exemplo, Aureliano Chaves, que era aquela coisa tranquila, assim, bem... quase baiano, né? Aquela coisa meio assim, calmo. Talvez pós-baiano, né? Pós-baiano. No estado de coma já ele estava, né? E aí ele candidato, você chegou e perguntou o que para ele? Você lembra? O senhor gosta de som heavy metal? Né? E a resposta... Ele se abalou. É porque estava na época do Rock in Rio, né? Queria puxar um assunto com ele, um assunto da semana. Né? Claro. E ele travou. Mas ele falou que sim, não é? Eu gosto. Ele deu uma de Eduardo Suplicy. Ele deu aquela travada assim e Você já entrevistou, na época, você chegou a entrevistar o Eduardo Suplicy? Claro. Ou fazer uma mesa redonda com o Aureliano e o Eduardo Suplicy? O senador Suplicy é fascinante, né? Acho o cara tá aí. E o senador eu entrevistei no primeiro comício das diretas. Ele tinha sido atropelado um dia antes. Então, além daquela velocidade que ele já tem, ele tinha sido atropelado, estava numa cadeira de roda. E ele acha graça disso. Não, porque aí... Senador! Não, porque aí... E eu perguntava qual o prazer da política, né? E aí ele queria antes me explicar como tinha sido o atropelamento. Quer dizer, eu não tinha 2h30 para ficar ali esperando, mas enfim. Aí estou entrevistando ele. E aí quem estava empurrando a cadeira era uma nossa colega sexóloga, chamada Marta Suplicy. Que na época ela só sexóloga, não exatamente, ela tinha política. um programa, né, fascinante, aliás, o TV Mulher, revolucionário, ela falava de sexo. E aí eu não ia perder a chance, eu perguntei para ela, e aí, Marta, qual o prazer da política, né? E é legal que a gente tem isso registrado. Ela fala, nenhum, eu não entendo como alguém pode ver prazer em política, né? E aí hoje ela está aí mandando bala na política, está indo muito bem. Está aí, ó, tendo orgasmos. Descobriu a política orgiástica. Aliás, o Ulisses Guimarães falava disso, né? Você lembra? Não, o que ele falava? O Ulisses falava que a política é um orgasmo, né? Que ele tinha orgasmos. Porque está sempre pondo em alguém, claro. Cada um tem um orgasmo que deseja, né? Eu conversei aqui com meu queridíssimo amigo. Também gostei. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo teu programa. Dá um beijo no pessoal todo. Darei, todos eles mandaram. E parabéns pelo livro também. É rindo que se aprende. Marcelo Taz. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.